indo mais para a questão da tesouraria, né, que é a nossa grande paixão dentro da Atom também. Então, para quem não sabe, né, a gente tem essas duas áreas muito bem definidas, né? A Publisher, que é uma produtora de conteúdos voltados para o mercado financeiro e empreendedorismo. A gente viu a necessidade também de desenvolver soft skills, né, de habilidades que possam complementar a performance, inclusive, das pessoas que investem no nosso capital. E a tesouraria, que nada mais é do que uma mesa de traders, onde a gente coloca o nosso capital à disposição e as pessoas podem operar. E daí, a pergunta que não quer calar: o que um trader precisa para estar numa mesa sênior e ter o privilégio de sentar ao lado de Jojo? Bom, para o cara sentar do nosso lado lá hoje, ele precisa passar pelo processo seletivo da Atom, né? E passando no processo seletivo da Atom, tem algumas métricas dentro do Scaling Plan que ele precisa alcançar. As pessoas que estão sentadas lá hoje, do meu lado, são pessoas que ganham entre 100 a 400 mil reais por mês. É um valor que parece meio que inalcançável para alguns, mas que as pessoas precisam entender que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua dedicação, etc. E todo esse passo a passo vem de educação, vem das pessoas entenderem que trading ele é igual a um esporte de alto nível individual. Você pode ter um bom treinador, você pode ter a melhor equipe, os melhores coachings de performance, mas no final é você. Então é uma luta individual das pessoas superarem os próprios limites, porque você não tem um competidor. No mercado financeiro, eu brinco que não é eu contra o meu outro oponente ou outro trader que está lá do outro lado. Eu brinco que é uma luta entre eu ser melhor do que o meu eu. Então isso é muito legal porque cria essa independência, mas também cria algo que as pessoas tinham um pouco de dificuldade de entender, que é a responsabilidade. Então a responsabilidade de você assumir que você é responsável pela sua própria história, você assumir que você é a pessoa que vai fazer a sua vida e isso não vai depender de ninguém. Acho que o trading possibilita isso e as pessoas que conseguem viver essa alta performance são as pessoas que assumem essa responsabilidade, matam no peito e falam: beleza, sou eu. E tudo que acontecer daqui para frente da minha vida, eu ser feliz, eu viajar, eu ganhar dinheiro ou eu perder dinheiro também, é uma responsabilidade minha. Porque existe uma cultura que é muito difundida de transferir responsabilidade. O cara perde no mercado e fala que é culpa daquele ativo que é ruim. O cara erra alguma coisa... Quando não fala do mercado, a gente já viu essa cena algumas vezes. O cara erra alguma coisa e bota a culpa no outro. Ou o cara não consegue um bom desempenho na vida profissional dele, etc. E acaba culpando os pais. Isso foi culpa do meu pai. Não, você é livre. Você é livre para receber informação, você é livre para criar a sua consciência. E no trading eu acho que é a mesma coisa. As pessoas que têm determinação, vontade de vencer na vida, não para os outros, mas para ela vai ser feliz porque ela vai viver uma vida leve, não vai se importar com hater, não vai se importar com nada e vai conseguir ter aí bom humor e resultados bastante importantes sempre. Você colocou num ponto bem interessante da gente reforçar aqui, né, que você fala do bom humor, né, e também da responsabilidade. Para quem não sabe, né, a controladora da Atom chama Work Hard, Play Hard, que é nosso lema de vida, inclusive, né, porque a gente trabalha muito pra caramba, a gente sempre tá estudando muito, mas a gente nem percebe que a gente trabalha porque a gente se diverte muito, né? Sim. É um clima muito bacana que a gente tem dentro da Atom, que tem na mesa, que inclusive às vezes eu preciso dar bronca neles, que eu tô lá gravando e eles já estão no final do pregão, já comemorando os resultados ou fazendo brincadeira um com o outro, etc. É esse clima que, né, dá mais ânimo ainda pra galera querer estar lá e tudo mais. E quanto é importante estar dentro de uma mesa, né? Porque lá atrás a gente não teve isso, né? A gente, literalmente, quando mudou para Sorocaba, montou o escritorinho, era eu do teu lado ali num escritório minúsculo, metade era para dar palestra, metade era pra gente operar. Não tinha com quem conversar, que tivesse na nossa frente, né? Que tivesse ganhando mais dinheiro do que a gente. A minha referência era você, né? Então, ou seja, eu que tinha o privilégio, você tava
lascado que você. Agora, como que é, né? Você tá dentro de um time, pô, o cara do teu lado fez um resultado legal, então, ou seja, eu também sou capaz. E até essa troca de informação, de saber, no final do dia, a decisão é sua, mas essa troca acaba colaborando para o avanço. Você viu um avanço desses traders da Atom que estão sentando do seu lado em um ano, né? Pô, é pouco tempo aí, o quanto eles avançaram? Bom, uma coisa que eu sempre falo que para você ter bons resultados, você precisa ter um processo, um planejamento. E você estar dentro de uma mesa proprietária significa que você entendeu que você precisa ter um processo, um planejamento para que você possa operar de forma tranquila. Hoje a gente tem um Morning Call, que esse Morning Call, inclusive a gente disponibiliza para alunos, né? Você tem lá um cenário, as notícias que impactam. Dentro da mesa senior a gente tem uma reunião entre a gente, que a gente traça as principais estratégias e os ativos que a gente está olhando. Então todos nós damos opiniões, porque a gente tem opinião diferente, um quer comprar, outro quer vender, etc. Mas o legal é você ter essas opiniões e saber como a outra pessoa ali pensa, e às vezes isso te ajuda a ter insights de ponto de vista diferente, que é muito importante. E é um debate mais macro, né? Não no detalhe da operação. É um detalhe macro, mas também entra às vezes em alguns determinados ativos. Outro dia a gente estava numa discussão de um vender vale e o outro comprar vale. E isso foi interessante, porque quem estava pensando em vender a Vale desistiu. Então, e deu certo a compra, né? Deu, porque importante essa parte. Não estava sendo analisado alguns critérios, né? Alguns pontos ali. Então, eu acho que essa discussão é uma discussão que os traders, de maneira geral, que estão dentro da mesa da Atom, têm acesso de ver como os seniors se organizam e entender o processo que eles fazem para que eles possam chegar lá. Fora o gerenciamento de risco, que é muito importante, porque dentro de uma mesa proprietária, você tem lá um limite de perda diária. E quando você atinge aquele limite de perda diária, sua plataforma é travada e você não consegue mais operar naquele determinado dia. Então isso te protege. Fora que a alavancagem, a quantidade de contratos ou a quantidade de ações disponível para as pessoas operarem, né, ela é menor do que nas corretoras. Por quê? Porque isso cria um processo de gerenciamento de risco e construção de resultados passo a passo, para não ter aquele risco do cara pegar e vou para o all-in, que nem acontece na corretora, que o cara deposita R$100 e está operando com 10 mini contratos, e se ele perder um ponto no dólar, que é questão de microsegundos, ele já perdeu os R$100. Aí vira o gambling, né? O jogo mesmo, o jogo de azar, tão criticado. Então acho que esse processo, esse passo a passo, realmente, e o ambiente que é criado, ele realmente ajuda as pessoas a evoluir, igual a gente vem demonstrando pelos resultados da Atom, que é público. No ano de 2020, a companhia teve na área de tesouraria 3,7 milhões de reais. O pagamento para os traders naquele ano foi superior a 2,2 milhões de reais. Então isso mostra realmente que as pessoas são capazes de ter resultado quando estão dentro de um processo, de um planejamento. É igual eu estava comentando antes, né, que a pessoa precisa assumir a responsabilidade, que ela é um profissional de alta performance individual, um atleta de alta performance numa categoria individual, né, um lutador, um piloto de Fórmula 1, uma pessoa do atletismo. No final, se ela não tiver o planejamento, se ela não tiver o processo, ela não vai conseguir ter resultados acima da média. E o trader é igual, então você precisa pensar em todo esse processo, porque é meio que igual ao mundo. Você chega lá para trabalhar numa companhia, tem lá o que você tem que ter a sua rotina no dia. E aí eu fico pensando, por que com o trader os caras acham que é diferente? Eu vou aqui comprar agora porque eu acho que vai subir. Por que você acha que vai subir? Eu acho que tá ventando para esse lado, acho que vai.
E acontece muito, né? As pessoas acabam fugindo do processo, esse é o maior motivo das pessoas acabarem perdendo dinheiro. Com muita alegria a gente montou esse processo da Atom, porque inclusive a gente acaba protegendo as pessoas, né? Elas começam por um simulador, ou seja, com dinheiro de mentira, na bolsa de verdade, podem testar, treinar, fazer uma gestão de risco para depois ir para a mesa real, né? Para a conta real. E também, quando elas vão na mesa real, elas nunca vão perder tudo de cara, não podem ir all-in, né? Então a gente tem uma trava diária e uma total, que é um modelo que a gente se inspirou, inclusive, nas mesas do mundo todo, né? Foi ver o que funcionava, o que não funcionava antes de adotar aqui. A gente não inventou. Exatamente. A gente simplesmente viu como funcionava nos melhores lugares do mundo e seguiu esse modelo.